Boa noite. Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos para mais uma live aí, da sequência de lives de aquecimento para a Semana do Novo Médico. Hoje a gente está ao vivo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Então, independente de onde você esteja me assistindo, seja bem-vindo. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre o obstáculo. Um obstáculo muito comum na carreira dos médicos. Se vocês forem ouvindo e se identificando, vão comentando aí para mim, tá? Depois só me digam se está tudo ok com o áudio, se estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, só colocam um aceno aí para mim. E eu vou falar um pouquinho então sobre esse grande obstáculo que a gente percebe na carreira médica. E qual é este grande obstáculo? A pedra no meio do caminho, né? Muitas vezes a pedra no meio do caminho é o medo de mudar, o medo de crescer, o medo de se mexer quando a gente tem algum grande desafio, algum grande passo para dar. Então, a gente tem, nossa, inúmeros exemplos, tanto pessoais meus, pessoais do Everson, quanto de alunos nossos, né? E eu vou comentar um pouquinho sobre esse assunto com vocês hoje, porque talvez faça sentido nesse momento que você está passando na sua carreira e talvez te ajude de alguma forma. Então, depois vocês vão colocando aí para mim nos comentários, tá? Então, assim, gente, o que a gente percebe, né, na trajetória profissional dos médicos? Em certo momento, o médico até está numa zona de conforto, às vezes ele está ganhando um salário relativamente bom, ou ele está em algum emprego que ele gosta, ou que ele tem uma estabilidade, porém ele quer mais, né? Ele tem ambição ou de crescer profissionalmente, ou de ser mais reconhecido, ou de ser melhor remunerado. E para isso acontecer, ele vai precisar dar um passinho a mais, né? Então, ou a abertura do seu consultório, ou sair de um concurso público, né, de um emprego em que ele é concursado, em que ele é funcionário público, ou comprar um aparelho. E sempre que a gente tem esse passo novo para dar, o que vem junto? Vem o medo do desconhecido, esse lugar de fazer uma dívida, ou esse lugar de estar desempregado, ou de ser autônomo, ou de empreender, é novo para a maior parte dos médicos. E aí é onde vem a insegurança, porque na realidade a gente vai ficando acostumado com um determinado valor, uma determinada remuneração, a gente vai ficando acostumado, às vezes, com a estabilidade financeira tão falada, né, com relação aos concursos públicos, e a gente fica com medo de colocar em risco aquilo que a gente já conquistou, né? E faz parte, porque não foi fácil conquistar, chegar onde chegamos, né? O médico, mesmo que ele ainda não tenha especialidade, mesmo que ele ainda não tenha o próprio consultório, muitas vezes ele terminou a faculdade, ele já conseguiu emprego em alguns lugares, às vezes ele já está tendo uma remuneração aí acima de 10 mil reais por mês, o que para o nosso país é considerado uma boa remuneração. E aí ele tem medo de perder aquilo que ele já conquistou, né? E às vezes ele tá com uma remuneração bem maior que essa, mas às custas de muitos plantões. Então, para sair desses plantões, que querendo ou não é um dinheiro que vai entrar, ele começa a ter receio. Como que eu vou sair do que é certo e garantido, como os meus plantões, ou como a unidade de saúde, onde eu faço algumas horas, ou eu sou concursado 40 horas, para arriscar na abertura de um consultório, ou para arriscar comprando um equipamento que eu não sei se eu vou ter demanda para tantos exames assim, no caso de quem já é especialista, né? Então é natural que a gente tenha o medo do novo, né? Isso, alguns exemplos nossos aí, meus e do Everson, que eu posso falar com muita clareza para vocês, né, e com muita propriedade, porque não faz tanto tempo assim que eu vivi, são esses pequenos passos que na realidade são muito importantes. Então, por exemplo, sair do emprego público, para mim foi muito difícil, porque querendo ou não, o emprego público me trazia estabilidade, férias, 13º, dinheiro na conta no dia 5, e eu estava em equipes em que eu confiava, que eu já conhecia as pessoas, né? Então, foi uma decisão difícil de tomar. E em que momento que veio essa decisão? Quando eu tinha o meu consultório, e eu precisava de mais horários, os pacientes estavam pedindo horários no consultório, eu queria que o consultório progredisse, mas ao mesmo tempo eu não queria largar o emprego público. Não dá para ter as duas coisas, como já dizia e já sabia Cecília Meirelles, né? Ou isto ou aquilo. Em alguns momentos a gente tem que escolher. E aí eu comecei a ficar, tá, e agora? Será que eu saio? E se eu ficar no consultório lá e o consultório ficar às moscas, aí eu não tô mais recebendo o dinheiro do serviço público. Então é natural a gente ter esse tipo de dúvida, é natural a gente ter esse tipo de medo, e a gente pode fazer as mudanças gradualmente. Então, o que eu fiz num primeiro momento? Pedi redução da carga horária no meu, o meu não era concurso público, né, era contratada,
era CLT, mas eu pedi redução da carga horária para poder abrir um pouquinho mais de horários do consultório. E aí eu pensei, bom, se lotar esses outros horários, aí não tem jeito, eu vou ter que sair do emprego público, do CAPS, né, onde eu trabalhava, e rapidamente lotou o consultório. Então, assim, se eu não tivesse experimentado abrir um horário a mais, eu não teria essa confiança para chegar e sair do serviço público. Então, a gente faz pouco a pouco essas mudanças, mas a gente tem que fazer, a gente tem que se movimentar se a gente quiser prosperar na carreira, né? Senão a gente fica estagnado. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para isso, né? O que todo mundo fala como uma grande vantagem do concurso público entra todas as nossas questões culturais do país. É estável e tem estabilidade no sentido de você não ser demitido por qualquer coisa e tudo mais, até certo ponto, mas na realidade a estabilidade prometida no concurso público, na maior parte das vezes para o médico, é na realidade a garantia da estagnação, né? No concurso público você tem certeza que você vai ganhar X e que só pode aumentar o seu salário em situação Y ou Z, isso em algumas prefeituras, né, que colocam, por exemplo, se você tiver uma especialização, um mestrado ou um doutorado, um ganho a mais, mas a maior parte das prefeituras por aí não tem um plano de cargos e salários em que você pode almejar ao longo da carreira um crescimento exponencial aí do seu salário e até mesmo do seu posicionamento de carreira. Na maior parte das vezes isso não acontece. Então vai muito do perfil, né? Então, às vezes, esse negócio de empreender, de ter seu próprio negócio, ter seu consultório, sua clínica, às vezes as pessoas falam, ah, mas é muito instável, você não tem garantias. Na realidade, a garantia do empreendedorismo, ela está muito baseada no seu trabalho, né? No quanto você vai planejar e se dedicar para aquele negócio. Com certeza, se você não estiver disposto a se dedicar e planejar esse negócio, com certeza não vai dar certo. Em qualquer coisa, né? No serviço público também. Mas, na realidade, você é remunerado de acordo com o tamanho do seu esforço. E, gente, o dinheiro, ele é um reforçador universal, né? Então, o fato de você trabalhar mais para o seu negócio e ver ele prosperar mais, motiva você a trabalhar mais. Diferente do serviço público, que na realidade você tem certeza da sua remuneração, independente do que você entregue de trabalho naquele mês. Então, algumas pessoas são mais idealistas e conseguem preservar a qualidade do seu trabalho ao longo do tempo, mesmo sabendo que o dinheiro vai cair de qualquer forma, né? E uma boa parte entra numa zona de conforto, que como o salário vai cair de qualquer forma, às vezes entrega o serviço e às vezes não, né? Então, do perfil de cada um, tá? Mas o grande obstáculo aí seria não ter medo do novo, né? Então, eu vi que agora entrou algumas alunas nossas aí, e eu ia citar também exemplos de outras alunas. Então, assim, a gente tem uma aluna que está saindo da Unimed, então ela é especialista, ela está com fila de espera no consultório dela, com agenda cheia. Unimed remunera menos que particular, ela tem fila de espera de particular, ela deve sair do convênio, mas é difícil, né? Porque a Unimed é um convênio forte, com um número de vidas grande, então ela tem, claro, receio de sair da Unimed, não ter o movimento adequado no consultório. Mas aí existe uma série de coisas que a gente pode fazer, de estratégias que a gente pode traçar para tornar essas decisões, né, essas mudanças na carreira mais seguras, que a gente possa fazer isso embasado em alguma coisa, né? Então, não é ao acaso e também não é de repente que a gente faz esse tipo de mudança, mas é possível, né? Tem uma outra aluna que até já teve em live aqui com a gente, talvez vocês lembrem, uma pediatra, que ela tinha que abrir o consultório, ela viu que era o momento, ela tinha demanda, ela tinha um bom vínculo com os pacientes e com a família, mas ela tinha o quê? Medo do novo, mas eu vou para um consultório, eu que vou administrar? Será que eu vou para um consultório de alguém? Será que eu vou ter pacientes? Como que eu vou fazer num primeiro momento? Então, o medo do novo estava presente, né? O Everson tem um exemplo também bem bacana da carreira dele, né? Que ele tem a formação como gastroenterologista e ele tem a formação como endoscopista também. Ele tem, né, o RQE de ambas as especialidades. E aí ele queria comprar o primeiro endoscópio dele. Custa uma pequena fortuna, que ele não tinha na época. Então, ele teria que pedir um empréstimo. Então, sempre que a gente vai fazer um movimento novo, nossa, eu vou dever para o banco, né? Mexe com a gente, principalmente se a gente tem algumas crenças familiares, né? Se a gente tem dificuldade financeira no sentido da educação, às vezes a gente não teve muita educação financeira, então hoje já é uma realidade em algumas escolas, né? Mas por muito tempo não foi, então cada um foi aprendendo com os seus pares ou com os seus pais, né, e às vezes aprendendo errado, porque muitas pessoas também não sabem, né, o que seria o adequado para organização familiar, para organização financeira, para investimentos, então é claro que dá medo, só que veja, se o Everson não tivesse comprado o primeiro endoscópio, ele
não saberia que teria demanda para isso, né? E que os exames remunerariam ele muito melhor que as consultas como clínico ou como gastroenterologista. Então, veio um complemento de renda importante, rapidamente se pagou o aparelho. Da mesma forma, a doutora Caroline, que já esteve aqui com a gente também, então comprou o primeiro laser dela, que também custa uma pequena fortuna, né? E se não tiver o número de procedimentos necessários por mês para pagar a parcela do laser? Então, são questionamentos que a gente tem que se fazer, e tem momentos para tomar essas decisões, mas a gente pode fazer isso de uma forma estratégica. O que a gente percebe muito é que o médico que se deixa dominar pelo medo, ele fica parado. E ele não faz nada, mas os outros, né, as pessoas que estão agora, atualmente, no mercado, cenário atual, né, concorrendo com ele, que são da mesma especialidade, etc., estão andando. Então, se você ficar por muitos anos parado, sem realmente se mover em direção àquilo que você deseja, é muito provável que quando cair essa ficha, seja mais difícil de entrar, né? Então, tem a ver com isso. E assim, às vezes as pessoas falam de mercado saturado, né? Mercado saturado é um termo um pouco. É difícil a gente achar um mercado que não está saturado, né? Então, claro, tem que fazer uma análise de mercado, mas não é isso que vai ditar se você vai bem ou mal na profissão. Então, depende de uma série de outras coisas que são de planejamento de carreira e que a gente vê que a maior parte dos colegas não faz. Então, na realidade, fica fácil para o médico que quer aprender e que eu tenho certeza que se ele aprender, ele vai se destacar de forma muito rápida, né? Porque ele consegue aprender a ganhar mais dinheiro, ele consegue fazer o dinheiro dele render mais, então ele acaba fazendo o dinheiro dele trabalhar para ele. Ele consegue fazer o consultório dele atrair mais pacientes, ele começa a ser um produto desejado, digamos assim, no mercado, né, no mercado médico. E não tem erro, né? Se entra e ele começa a gastar menos também, ou com coisas que façam mais sentido para ele, gastar melhor na realidade, né? Então ele ganha mais, ele gasta melhor, ele atrai mais pacientes particulares, e ele faz o dinheiro dele render por ele, né? Trabalhar por ele. E aí não tem erro. Então, assim, é mais que importante aí, fundamental, que o médico não se deixe dominar pelo medo, saibam que isso acontece com todos os médicos, a gente cresce até certo ponto, e daquele ponto em diante a gente só cresce se a gente abrir mão de alguma coisa, né? E esse abrir mão é olhando para o nosso objetivo. Não é simplesmente, vou sair então dos convênios, vou sair. Não. É porque eu vou sair do convênio. É uma estratégia. Nesse momento eu vou sair do convênio porque o que eu almejo é outra coisa, e se eu ficar aqui, eu não consigo ter espaço para outra coisa, né? Até tem algumas pessoas que falam, dão justificativas aí místicas para isso, no sentido de energia, né? De circular energia, porque quando você deixa algo ir, cria-se um espaço, e aí aquele espaço vai ser ocupado por outra coisa. Não tem como entrar algo novo na sua vida se todos os espaços estão ocupados, né? Faz sentido em todos os aspectos, né? Faz sentido nos relacionamentos, faz sentido na nossa casa, na organização da casa mesmo, até a limpeza do guarda-roupa é assim, né? Para peças novas de roupa, a gente conseguir enxergar as peças novas, a gente tem que se livrar das antigas que não combinam mais. Então, esse era o recado de hoje, assim, um grande obstáculo da carreira do médico é o medo do novo, o medo de mudar, o medo de tomar decisões. Então, percebam isso, se vocês não estão adiando muito algumas decisões que seriam importantes para vocês, em função apenas do medo, né? E o medo vem normalmente em função de ser o medo do desconhecido. Então, quando você conhece sobre finanças, quando você conhece um pouco sobre marketing, quando você conhece um pouco sobre as opções que o médico tem no cenário atual, você não tem mais tanto medo, porque daí você vai criar uma estratégia a partir daquilo, né? É só vocês pensarem, por exemplo, no atendimento clínico. A gente não tem medo de atender paciente, mas, por exemplo, hoje, se vocês me pedirem para eu atender num centro obstétrico, eu vou ter medo. Por quê? Porque faz muito tempo que eu não atendo gestante, que eu não faço trabalho, né? Eu não acompanho o trabalho de parto, eu não realizo um parto. E nunca gostei também, diga-se de passagem. Mas eu posso estudar, e se eu estudar, com certeza eu vou ter quase nenhum medo, porque daí eu vou estar preparada para aquele momento. Então, o medo do novo, ele vem muito em função do nosso despreparo. E na nossa carreira, a gente vai ter oportunidades de coisas novas com frequência, na realidade, oportunidades para o médico não faltam, né? O que faltam são médicos preparados para fazerem dessa oportunidade
o canal para alcançarem aquilo que querem da carreira. E muitos nem sabem o que querem da carreira, né? A gente tem que pensar também o que a gente quer, quanto a gente quer ganhar, como a gente quer trabalhar, aonde. Se a gente não mirar naquilo que a gente tem como objetivo, como ideal, a gente vai ficar onde a gente está com o que tem, né? E tudo bem, não tem nada de errado com isso, então de forma nenhuma eu tô fazendo juízo de valor. Como eu falei para vocês, já trabalhei no serviço público, já trabalhei no pronto-socorro, já dei plantão. Acho que para todo mundo tem espaço. A gente só tem que pensar se a gente gosta de ocupar os espaços que a gente está ocupando, né? Recentemente, com uma das nossas alunas, eu estava comentando um pouquinho sobre isso. Ela conseguiu fazer uma mudança ali da rotina dela, dos vínculos que ela tinha, né? Porque ela tem, acho que 4 vínculos de trabalho. E aí ela trocou um pelo outro e falou: nossa, esse eu recebo mais e eu gosto mais. Então, e ainda trabalha menos. É a mudança ideal, né? Então, ela conseguiu colocar numa balança que um trabalho remunera melhor que o outro, ela tem mais afinidade com esse serviço, e nesse serviço ela trabalha menos. É tudo que a gente quer, ganhar mais por hora, trabalhar menos, né? E gostar do que a gente faz. Não adianta a gente estar num trabalho que remunera bem, e aí eu acho que esse bem é relativo, né? Depende de todo um contexto da trajetória profissional e dos objetivos, porque bem para quem? Para quem, para quê? Para qual sonho de vida, né? Então, acho que é bem importante a gente ter isso em mente e não ter medo desse novo, né? Se vocês estão me assistindo aí, se reconheceram nessa live, se identificaram aí esse medo, observem um pouco isso, tentem pensar que outras alternativas vocês teriam. E acompanhem aqui os nossos conteúdos, né? A gente está fazendo essa série de lives para o Esquenta da Semana do Novo Médico. Amanhã, novamente, tem live às 7 horas, tá? Estaremos aí com vocês trazendo esses temas que, na realidade, são um pouco conversados, né? Eu acho engraçado que no meio médico, normalmente, a gente só fala do sucesso, de quando já deu certo, de quando a agenda já lotou, de quando a gente já tá na qualidade de vida que a gente quer ou na rotina que a gente quer. Parece que ninguém nunca sofreu perrengue nenhum, né? Ninguém nunca passou por nada difícil, ninguém nunca teve medo de nada, todo mundo é super homem e super mulher, né? E na realidade, na prática, não é assim. Então, eu queria, com essa live, mostrar para vocês que todos os médicos que prosperaram na carreira tiveram que tomar decisões difíceis e tiveram medo de decidir algumas coisas, né? Por outro lado, foi porque eles enfrentaram o medo, foram com medo mesmo, porém com estratégia. Não adianta ir com medo, vida louca, sem estratégia, porque daí não vai funcionar, né? Foi porque eles enfrentaram e foram com medo mesmo que eles prosperaram, né? E como eu comentei com vocês, a decisão de empreender, de investir no seu consultório, na sua qualidade de vida, ela vem para esse tipo de médico que não está confortável no lugar de serviço público com essa estabilidade, que na realidade é estagnação. Então, alguns colegas ficam muito confortáveis nesse lugar, não querem mudar, e eu compreendo, de certa forma, pode ser interessante ter um fixo mensal e não se preocupar com essa possibilidade de demissão a qualquer momento e tudo mais. Por outro lado, como eu falei também, o dinheiro é um reforçador universal, né? Eu prefiro empreender, tolerar a incerteza do meu recebimento, da minha estabilidade, aí, digamos assim, para ganhar mais dinheiro, né? Porque eu sei que depende muito do quanto eu vou disponibilizar de energia e trabalho, é o mesmo tanto que vai repercutir e que vai voltar para mim em remuneração. Eu gosto de saber que o quanto eu vou ganhar no fim do mês depende de mim, porque isso me impulsiona a fazer cada vez mais, né? Isso me desafia, isso me faz continuar querendo aprimorar o meu conhecimento, querendo aprimorar o meu estudo, tanto nas matérias técnicas, né, da minha área, na psiquiatria, quanto dessas outras matérias que eu considero fundamentais para o sucesso médico, né? Administração, gestão, marketing, gestão de equipe, liderança. Então, tudo isso é um contexto para o médico conseguir sair dessa estagnação, né? Então, não tenham medo do novo. E se vocês identificarem o medo do novo, estudem esse medo. Esse medo, ele tem fundamento? É só uma ansiedade pela mudança? Ou ele tem fundamento? Você não sabe o que você está fazendo, você não está preparado para dar esse passo. Porque muitas vezes, assim como na maternidade também, assim, a gente não vai estar 100% preparado. A gente tem alguma ideia do que está por vir, se a gente quer ou não aquilo, mas dizer que a gente está 100% preparado, nem se a gente estudasse a vida inteira, a gente estaria 100% preparado para ser mãe, 100% preparado para assumir um pronto-socorro, 100% preparado para regular uma vaga de SAMU.
Então, existem, né, alguns passos para a gente fazer e se sentir preparado para algumas coisas. Mas, via de regra, a gente prepara um pouco e o resto a gente vai aprender na prática, né? Então, é bom superar os medos e é bom ter estratégia para isso, né? Se a gente não tiver estratégia, aí vai do jeito que vai como vai. E aí, depois de um tempo que a gente vê alguns colegas muito frustrados, né? Porque deixaram de fazer a especialização, focaram só no dinheiro e daí nem dinheiro tem, porque daí começaram a ganhar muito e gastar o mesmo tanto que ganhavam. Então, infelizmente, né, a gente pensa também em futuro, em aposentadoria, né, em terceira idade, a gente vê alguns colegas trabalhando na terceira idade num ritmo frenético, que eles claramente estão adoecendo em função desse ritmo, e eles não podem parar, porque eles assumiram esse padrão de vida, digamos assim, eles acostumaram a família a um padrão de vida e eles não sentem que conseguem abandonar ou reduzir o padrão de vida, e aí eles se tornaram escravos da própria carreira, né? E aí é onde a gente vê também alguns colegas assim que a família vive muito bem e ele vive muito mal, né? Muitas vezes o que entra é o dinheiro, mas na realidade não tem tempo de qualidade entre a família, não tem sono de qualidade, não tem atividade física, não tem prevenção de doenças, cuidados com a própria saúde, e é muito ruim, né? Não sei se vocês já tiveram nessa posição, mas quando a gente trata dos nossos pacientes, a gente incentiva eles a cuidarem da alimentação, a dormirem cedo, a fazerem atividade física, cuidarem da saúde mental, e a gente não tá fazendo nada disso, a gente se sente muito lixo, assim, muito pouco digno, né? Eu acho que, no mínimo, o médico tem que poder cuidar da própria saúde, até para ensinar os seus pacientes, né? E não tem nada que ensine melhor do que o exemplo. Quando os seus pacientes, eles acreditam que você vive aquilo que você fala, né? Que você pratica aquilo que você acredita, eles também se convencem, né? O exemplo arrasta. Então, isso é muito, muito importante, tá? Isso também fala um pouco sobre o sucesso do tratamento dos seus pacientes, né? É uma coisa a se considerar. Aqui o Everson comentou, né? Minhas principais decisões e as mais importantes foram tomadas sem ter 100% de certeza. Exatamente, né? A gente tem algum preparo e a gente tem uma estratégia. Mas 100% de certeza, olha, para poucas coisas na vida a gente vai ter 100% de certeza, né? Então não se deixem aí paralisar pelo medo e investiguem melhor esse medo. Esse medo tem fundamento ou não tem, né? Esse medo ele vem em função de um despreparo técnico ou prático seu, né? Ou, na realidade, ele só é medo do novo porque você não deu esse passo ainda e você vai precisar arriscar. Algumas coisas na vida também tem um percentual de aposta. E, claro, se você tem uma reserva financeira, se você tem outros vínculos de trabalho, você fica mais confortável para apostar, né? Eu acho que não seria sábio apostar tudo de uma vez só, né? Casa, carro e o seu dinheiro por uma oportunidade. Então, a gente também tem que ter estratégia na hora das apostas, né? De jogar esse jogo. Mas é possível, tá? Então, não deixem esse obstáculo do medo do novo paralisar vocês. Considerem, analisem as possibilidades do mercado em que vocês estão inseridos e do mercado que vocês querem alcançar. Às vezes, você está inserido no mercado do SUS, por exemplo, né? Mas não é onde você quer ficar. E eu acho que a gente tem que ter clareza disso, como se fosse, de fato, uma rota, né? Qual é o meu destino, onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para chegar lá. É mais ou menos esse passo a passo que a gente faz, né? Também através do PowerMed, junto com os nossos mentorados. Certo, gente? Quem ainda não se inscreveu para Semana do Novo Médico, o link está na nossa bio. Amanhã às 19 horas temos live novamente. Se vocês lembrarem, quiserem comentar, compartilhar conosco alguma história a respeito do medo do novo, coisas que vocês superaram também na carreira de vocês, mandem no direct pra gente, a gente gosta bastante de saber, de trocar ideia, tá? A gente realmente adora esses temas aí e a gente se ajudando, né, compartilhando histórias, compartilhando exemplos, é que a gente encoraja um ao outro. Então, vai ter espaço ao sol para todo mundo, né? Então, a gente não vê ajudar o próximo, ajudar o colega como competição, como concorrência, pelo contrário, a gente acaba crescendo, ambos crescem quando a gente se ajuda, né? A gente acredita muito em melhorar essa questão da solidariedade e da empatia entre os colegas. Então, contem conosco. Um super beijo, bom restinho de semana e nos vemos. Até a próxima, gente.